Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, Felipe Neto xingou o Arthur Lira. O Arthur Lira retrucou denunciando o Felipe Neto para a polícia por conta desse xingamento. Tem uma galera que está aí nas redes sociais se manifestando a favor do Felipe Neto. Não vejo exatamente ninguém defendendo o Arthur Lira, mas eu vejo sim uma galera, principalmente da extrema-direita, comemorando a briga, porque está dizendo que o Felipe Neto está experimentando do próprio veneno, que está sendo censurado e que ele que defende a censura agora está sofrendo na pele o que ele defende. Não é bem isso. Eu queria discutir com você essa história sem tomar partido nenhum dos lados, só explicar mesmo o que está rolando e explicar que xingamento e que crime é esse que o Felipe Neto teria proferido contra o Arthur Lira, para a gente entender a dinâmica desses fatos aqui e você poder tirar suas próprias conclusões. Vamos nessa? Eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês e o juridiquês para o nosso bom e velho português. Eu peço para você sentar o dedo no like, comentar esse conteúdo aqui no comentário, dar sua opinião, curtir e se inscrever no canal, porque a maioria das pessoas que assiste não é inscrita, acredite você se quiser. Te peço também que, se você puder e quiser, participe do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar, para que eu possa ficar aqui todos os dias comentando política, explicando fatos importantes para você. Você pode contribuir com o Seja Membro, que é esse botão que tem aqui embaixo, ou então com essa chave aqui em cima. Ó, você escolhe a melhor maneira que você tem para contribuir. Vamos nessa. Seguinte, o Felipe Neto participou de um seminário que discute a regulamentação das redes sociais, um seminário que foi organizado pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Participou online. Então ele entrou numa reunião online lá da casa dele, só que ele estava dentro do ambiente da Câmara dos Deputados, porque ele estava numa transmissão ao vivo sendo realizada pela Câmara dos Deputados. E aí, nas manifestações dele, ele estava falando sobre o projeto que foi abandonado pelo Arthur Lira, o projeto de lei 2630, que foi abandonado pelo Arthur Lira, e agora vai começar tudo de novo, a discussão para um novo projeto de lei de regulamentação das mídias. E aí ele disse o seguinte, vou mostrar para você o vídeo, você assiste o contexto todo, depois eu volto para a gente continuar comentando aqui. Olha só o que disse o Felipe Neto. É preciso que a gente se comunique mais, é preciso que a gente fale mais com o povo, é preciso que a gente convide mais o povo para participar, como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez. E é fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Se nós não tivermos o povo do nosso lado, os deputados não vão votar. A gente já sabe como funciona. Por que os deputados viraram a casaca aos 45 do segundo tempo e votaram contra o Chiquinho Brazão? Domingos Brazão. Chiquinho, agora até esqueci qual é o primeiro nome dos dois irmãos. Enfim. Por que eles decidiram aos 45 do segundo tempo mudar? Quando todo mundo achava que no plenário, de fato, o Chiquinho ou o Domingos ia ser solto. Pressão popular, eles viram o tamanho do problema que eles iam arranjar se votassem pela soltura do criminoso. Já no 2630 a gente não teve apoio do nosso lado, pelo contrário, nós tivemos o apoio para a extrema-direita pedindo para engavetar ou descartar de vez o projeto de lei, que a gente trabalhou durante tantos anos e tanto tempo para fazer como ficou. Tá aí, essa foi a fala do Felipe Neto, você viu que ele fez uma observação a respeito do projeto de lei, mas ele meteu um excrementíssimo ali no meio quando ele se referiu ao Arthur Lira. E aí é que está o problema. O Arthur Lira acionou a Polícia Legislativa, e por que a Polícia Legislativa, não a Polícia Civil, não a Polícia Militar? Porque como ele estava num seminário da Câmara Federal, é como se ele estivesse dentro do prédio da Câmara, mesmo que ele estivesse fazendo uma participação online. E tudo que acontece dentro da Câmara é apurado pela Polícia Legislativa, que é uma polícia interna da Câmara Federal. Então, como o seminário era online, era como se fosse dentro da Câmara, e por isso a Polícia Legislativa foi acionada.
vai abrir um inquérito para apurar se houve um crime de injúria do Felipe Neto contra o Arthur Lira. O que é o crime de injúria? O crime de injúria é um crime de xingar uma pessoa. Artigo 140 do Código Penal. Se você xingar uma pessoa, se você mandar ela para aquele lugar, se você xingar ela de filha daquilo, você está cometendo um crime de injúria. É um crime de menor potencial ofensivo, pena de 1 a 3 meses de prisão, ou então o juiz pode substituir por uma multa, mas é crime, está previsto no Código Penal. Inclusive, não precisa nem xingar a pessoa na frente de outra. Se você xingar só você e ela, também pode ser enquadrada como crime de injúria. Claro, desde que ela tenha como provar que você xingou. A única situação em que esse xingamento não é crime é que se o outro lado xingar de volta, se virar uma injúria de cada lado. Aí não é crime, um anula o outro, o juiz não aplica a pena em ninguém. Felipe Neto foi para as redes sociais, né? Ontem ele fez uma publicação falando justamente que ficou sabendo que tinha sido acionado na polícia pelo Arthur Lira. E essa aqui é a publicação, vou ler junto com você, ó. Acabo de saber que o presidente da Câmara dos Deputados acionou a polícia contra mim. Confesso que achei curioso, uma vez que o próprio Arthur Lira disse hoje: parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que o ministro é isso ou aquilo na CPI é exagerar um pouco. Ele estava se referindo a uma entrevista que o Arthur Lira deu para o Pedro Bial, em que ele disse que tinha deputado que estava sendo acionado judicialmente porque nas CPIs eles estavam ofendendo os ministros do governo. E aí ele achava que isso era um certo exagero. Segue Felipe Neto. Não tenho opinião sobre Arthur Lira, não o conheço. Como parlamentar, minha opinião é clara. Suas ações e inações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Minha intenção, ao citar excrementíssimo, foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo. Uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. Já sofri tentativas de silenciamento com o uso da polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro. Continuarei enfrentando toda essa turma enquanto me sobrarem forças. E eu nunca falei que os enfrentaria com flores. Nem assim o fiz e nunca o farei. A mesma coisa, o Arthur Lira hoje de manhã publicou também, de manhã mesmo, era 5h40 da manhã, quando ele fez uma publicação no Twitter e também comentou essa história. Olha lá a publicação do Arthur Lira. Uma crítica constante sobre as redes sociais é a falta de civilidade, respeito e educação de muitos que a utilizam. Confunde-se liberdade de expressão com o direito a ofender, difamar e injuriar. Foi o que fez o senhor Felipe Neto em seminário na Câmara, meio público para o bom debate, mas que ele usou para escrachar e ganhar mídia e likes. Isso não é liberdade de expressão, é ser mal educado, disse o Arthur Lira. Então, quando ele fala excrementíssimo, ele está chamando o cara de merda, certo? Então, nesse caso, é um xingamento. Se isso vai virar um processo judicial, depende muito. A Polícia Legislativa vai fazer uma apuração. Se ela concluir que o Felipe Neto cometeu o crime, ele vai ser indiciado, isso vai para o Ministério Público vai avaliar, e se concordar que o Felipe Neto cometeu o crime de injúria, vai oferecer denúncia à justiça. Ainda depende de um juiz aceitar a denúncia, abrir um processo e só depois ele vai decidir se o Felipe Neto tem que ter uma punição ou não pelo que falou. O fato é que xingar alguém, como eu disse, é injuriar uma pessoa. A gente não está acostumado com isso, porque no dia a dia a gente xinga, o outro xinga de volta e fica por isso mesmo. Mas levando ao pé da letra, isso é um crime previsto no Código Penal. Acho que tem um certo exagero aí do Arthur Lira, porque como pessoa pública ele está sim sujeito a críticas e a críticas pesadas, a críticas fortes. Mas de qualquer maneira também é um direito dele entrar com uma ação ou entrar com uma queixa-crime contra o Felipe Neto. O que pode vir a acontecer no futuro? Felipe Neto pode ser condenado aí a 1 ou 3 meses de prisão. Se ele for condenado, ele não vai cumprir cadeia, porque de 1 a 3 meses, menos de 4 anos, não dá cadeia em regime fechado. 1 a 3 meses a pena costuma ser modificada, ela costuma ser trocada para serviço comunitário, para pagamento de cesta básica, alguma coisa assim. O juiz também pode multar o Felipe Neto e fica por isso mesmo. Agora, o fato é que, se ele for condenado por injúria, depois o Arthur Lira pode entrar com um processo para pedir uma indenização para o Felipe Neto, a partir
da condenação criminal dele. A indenização é na área civil, né? Aí é grana mesmo. Mas ele pode fazer isso se o Felipe Neto for considerado culpado pela justiça. Eu queria saber você, o que você acha dessa facilidade com que os políticos agora estão acionando a justiça para poder rebater xingamento, né? E mais, a extrema-direita, como eu falei, está comemorando o fato de que o Felipe Neto está tendo que responder sobre isso na polícia, porque alega que ele está provando do próprio veneno. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas completamente diferentes. Censurar é impedir que se fale. Processar é um negócio que acontece depois que o crime foi cometido. O Felipe Neto, se ele quiser voltar hoje ou amanhã ou a qualquer momento para as redes sociais, ele pode. Se ele quiser, inclusive, xingar de novo, ele pode de novo. E ele, eventualmente, vai responder se alguém entrar for na polícia e fizer uma queixa-crime contra ele, como está acontecendo agora com o Arthur Lira. Então isso não é censura, isso é responsabilização pelo que ele falou. E todos nós estamos sujeitos a ser responsabilizados por aquilo que a gente fala, principalmente por aquilo que a gente fala em público. Mas no caso da injúria nem precisa ser em público, como eu disse. Se você numa salinha fechada xingar alguém, e esse alguém, sei lá, gravar um vídeo, que é uma prova de que realmente xingou, isso basta para ele te denunciar por injúria. Um xingamento é uma injúria, é uma ofensa à honra daquela pessoa. Então é isso, eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Você tem torcida aí? Você está do lado do Felipe Neto? Está do lado do Arthur Lira? Está do lado da briga? Conta para mim aí nos comentários o que você acha disso. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo com algum outro vídeo. Espero que você tenha entendido essa história direitinho aí. Um abração para você e ó, tchau.